Nessa videoaula, queria mostrar para vocês como é que a gente pode obter matematicamente quanto equivale uma variação de temperatura na escala Fahrenheit se a gente fosse converter para uma variação de temperatura na escala Celsius, né? Obviamente entre as mesmas temperaturas. Porque a gente sabe que essas variações não são as mesmas, né, na escala Celsius e na escala Fahrenheit, exatamente porque 1 grau na escala Fahrenheit não é a mesma coisa que 1 grau na escala Celsius. A gente pode obter uma relação, tá certo? Que é uma equação que tem apenas um fator, tá? Um fator multiplicativo que vai conseguir converter uma variação de temperatura na escala Fahrenheit, enquanto equivale, né, a mesma variação entre as mesmas temperaturas, dados os números na escala Celsius, né? A gente pode ver claramente, né, que se você pegar esse diagrama que eu venho mostrando para vocês já há algum tempo, onde você tem a temperatura de ebulição da água, né, aqui nas duas escalas, escala Celsius 100 graus, escala Fahrenheit 212 graus, temperatura de fusão da água 0 graus na escala Celsius, 32 graus na escala Fahrenheit, certo? Então, se você pega a variação de temperatura, né, entre esses dois pontos, certo? Fusão e ebulição da água na escala Fahrenheit, você vai ter um valor de 180, certo? Enquanto na escala Celsius você tem um valor de 100, né? Então, claramente, a gente vê que não corresponde, né, a mesma variação nas duas escalas. Então eu vou fazer, tá, nessa videoaula, eu vou fazer do jeito difícil, que é o jeito mais matemático, certo? Posteriormente eu vou gravar um vídeo, que deve demorar no máximo 2 minutos, que eu vou fazer do jeito fácil, certo? Mas primeiro a gente tem que saber fazer a manipulação, né, das equações que a gente obteve, então eu vou mostrar do jeito mais difícil. Então tá aqui, né, a gente obteve essa relação, né, que é a relação que converte uma temperatura da escala Celsius, tá certo? Em uma temperatura na escala Fahrenheit. Se lembra, essa equação aqui ela é válida para temperaturas específicas, né? Uma temperatura de um determinado corpo, você vai jogar aqui na escala Celsius e vai obter a temperatura na escala Fahrenheit, certo? Não é essa relação já foi obtida, porque eu estou querendo obter outra coisa, certo? Vamos dizer que eu levo a temperatura de um corpo de 60 graus Fahrenheit para 90 graus Fahrenheit. Perceba que foi uma variação de temperatura, né? De 60 para 90 foi uma variação de 30 graus na escala Fahrenheit. Eu quero saber, essa variação de 30 graus Fahrenheit corresponde a uma variação de quantos graus na escala Celsius? Essa é a pergunta dessa videoaula, tá certo? Então, uma das ferramentas matemáticas que eu tenho é essa daqui, porque eu sei converter temperaturas da escala Celsius na escala Fahrenheit, tá? Então eu vou utilizar essa equação aqui, juntamente com o quê? Juntamente com a equação de variação de temperatura, certo? Então eu vou começar a minha demonstração colocando o quê? Que uma variação de temperatura na escala Fahrenheit, tá certo? Vai ser a temperatura final que o corpo vai terminar, que eu estou chamando de temperatura na escala Fahrenheit 2, tá? Com subíndice 2, seria a temperatura final, menos uma temperatura na escala Fahrenheit inicial, que foi a temperatura em que o corpo começou, certo? Então, pega o meu exemplo. Um corpo sofreu uma variação de temperatura de 60 graus Fahrenheit para 90 graus Fahrenheit. Quanto é que seria a minha variação de temperatura na escala Fahrenheit, né? Meu ΔT? Seria a temperatura final, 90, menos a temperatura inicial, 60. Né? Você faz 90 menos 60, dá a variação de temperatura de 30 graus Fahrenheit, certo? Então, eu começo com a minha equação de variação de temperatura. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? Só colocando aqui, né, a legenda, índice 2 eu estou colocando para temperatura maior, tá? E índice 1 para temperatura menor. Certo? Porque no meu caso aqui eu estou utilizando, né, um exemplo em que eu vou esquentar o corpo, tá certo? Onde a temperatura que ele vai terminar é maior do que a temperatura que ele vai iniciar. Mas não necessariamente eu tenho que fazer isso, tá? Aqui eu coloquei só para títulos de a gente excluir um ΔT negativo, mas você poderia fazer sem problema nenhum, né? Considerando que o 2 seria a temperatura final e o 1 seria a temperatura inicial. Você consegue fazer essa prova do mesmo jeito, certo? Então tá aqui, né? A equação que relaciona temperaturas da escala Fahrenheit com temperaturas na escala Celsius. E aí, o que é que eu vou fazer? Se lembra,
essa equação aqui eu não posso aplicar sobre o ΔT, mas eu posso aplicar sobre as temperaturas individuais que o corpo vai apresentar. Tá? O corpo ele tem uma temperatura final e ele tem uma temperatura inicial, e eu posso converter essas temperaturas que estão em Fahrenheit, eu posso converter para a escala Celsius utilizando essa equação aqui. Ok? Então é isso que eu vou fazer, eu vou substituir essa equação que converte temperaturas, né, Celsius para Fahrenheit, eu vou substituir, né, nessa equação que eu tenho aqui a princípio, certo? E aí o que é que acontece? No lugar de TF2, né, eu vou ter o quê? Vou ter a temperatura na escala Fahrenheit é 9/5 da temperatura na escala Celsius mais 32, sendo que, né, se lembra que no subscrito, como eu estou com a temperatura 2 aqui, né, a minha temperatura final na escala Fahrenheit, eu vou colocar TC2 também, certo? Que seria a temperatura final do corpo. Então, no lugar dessa variável aqui, eu substituí o que ela representa, tá? 9/5 de TC mais 32, menos TF1, no lugar de TF1, que foi que eu fiz, também substituir a mesma equação. O que é que eu estou fazendo? Eu estou convertendo, né? Estou usando a equação de conversão da temperatura na escala Fahrenheit para uma temperatura na escala Celsius. Então, eu pego e, no lugar de TF1, coloco 9/5 de TC1. Tá? O que é TC1? É a temperatura na escala Celsius que representa, né? que tá relacionada com a temperatura TF1 na escala Fahrenheit. TC2 é a temperatura na escala Celsius que representa a temperatura TF2 na escala Fahrenheit, certo? Vai ficar menos, abre parênteses, né? Porque esse menos aqui vem da própria definição do ΔT, certo? 9/5 TC1 mais 32. E o que eu vou fazer a princípio, né? Eu vou agora aplicar esse sinal negativo sobre esses dois termos da soma, né? Eu tenho que multiplicar, né? É um -1 que eu tenho na frente. Então, tem que aplicar a propriedade distributiva, certo? Então vai ficar aqui ΔTF, variação de temperatura na escala Fahrenheit. Aí aqui eu só tiro os parênteses, né? 9/5 de TC2 mais 32, menos 9/5 de TC1. E o menos, quando eu multiplicar o 32, também vai dar menos 32. Perceba o que é que dá para fazer, né? Eu tenho 4 termos aqui, né? Nessa soma, onde eu tenho mais 32 e menos 32, que eu consigo cancelar. E aí o que acontece? Sobram só dois termos, os dois termos têm 9/5, tá? Vai ficar 9/5 de TC2 menos 9/5 de TC1. 9/5 eu consigo colocar em evidência, vai ficar 9/5 de TC2 menos TC1, certo? E aí o que é que eu tenho aqui entre parênteses? Perceba, né? Se TF2 menos TF1 é o ΔTF, TC2 menos TC1 é o ΔTC, né? A variação de temperatura na escala Celsius. Então, eu obtenho, né, a equação que eu queria obter, uma variação, tá, de temperatura na escala Fahrenheit, ela é igual a 9/5, tá? Que 9/5 em decimal é 1,8, certo? É igual a 9/5 da variação de temperatura na escala Celsius, ok? Então, perceba que se eu tiver uma variação de temperatura na escala Celsius, eu vou multiplicar por um número que é maior do que 1. Isso vai me dar a variação de temperatura na escala Fahrenheit, que obrigatoriamente vai ser maior, né, do que a variação de temperatura na escala Celsius, porque quando eu multiplico por um número maior do que 1, o resultado, né, dessa multiplicação vai aumentar. Então, variações de temperaturas na escala Fahrenheit são sempre maiores que variações de temperatura na escala Celsius. E elas estão relacionadas por esse fator 9/5 ou 1,8. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber notificações de vídeos novos. Se ficou com algum questionamento, alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. E até a próxima.